Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Estou imensamente feliz por mais uma vez estarmos aqui reunidos com os irmãos para juntos glorificarmos e bendizermos o nome do Senhor. Por gentileza, abra sua Bíblia comigo, se puder, no segundo livro de Reis, capítulo 5. É um texto todos que nós conhecemos, texto já bem conhecido dos irmãos. Alguém arrisca dizer que texto que é? Naamã. Quem conhece Naamã? Olha só, bastante gente já viu falar. Quem já viu falar de Naamã? Olha, todo mundo, você viu? Que bom, vai ficar fácil a pregação, né? Nós já conhecemos a mensagem de Deus, então. Segundo o livro de Reis, capítulo 5, diz assim: a cura da lepra de Naamã. Naamã, chefe do exército do rei de Arã, da Síria, era um homem muito respeitoso e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele o Senhor dera vitória à Síria. No entanto, esse valoroso guerreiro contraiu uma terrível doença de pele. Numa das suas campanhas militares, os sírios havia levado cativo uma menina da terra de Israel, que passou a servir a esposa de Naamã. Um dia, a menina sugeriu à sua patroa: quem me dera o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, com certeza ele o curaria da sua lepra. Então Naamã comentou essa informação com seu senhor. Assim falou a menina israelita. O rei da Síria respondeu: vai depressa com essa carta de apelo ao rei de Israel. Ele partiu, levou consigo 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupa fina. Preste bem atenção, irmãos. Esse texto me chamou muita atenção. Vai depressa com essa carta de apelo ao rei de Israel. E ele partiu e levou consigo 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupa fina. E levou também ao rei de Israel uma carta que dizia: no momento em que estiver recebendo essa carta, saberás que te enviei meu servo Naamã, para que o cures dessa espécie de lepra. Assim o rei de Israel leu a carta, irritou-se sobremaneira e rasgou as suas roupas, exclamando: por acaso sou eu Deus que pode matar ou dar vida, para que ele me envie um homem a fim de que eu cure da lepra? Vede como procura um motivo para criar um conflito contra nós. Quando Eliseu, o homem de Deus, ouviu que o rei de Israel tinha rasgado as roupas, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Envia-o a mim, e saberás que em verdade há profeta em Israel. Naamã foi com seus cavalos e com seu carro e parou à entrada da casa de Eliseu. Então este mandou um mensageiro dizer-lhe: vai lavar-te 7 vezes no Jordão, a tua carne te será restituída e ficará limpa. No entanto, Naamã sentiu-se insultado, retirou-se reclamando: eu imaginava que este homem viria receber-me pessoalmente, e invocaria em pé o nome do Senhor, o seu Deus, moveria a mão sobre as feridas e me curaria dessa enfermidade horrível na minha pele. Esse versículo também me chama muita atenção. Olha só, o homem queria, ele já vinha com um pensamento de como ele queria que a bênção se realizasse. É muito interessante. A Bíblia é perfeita. Eu quero ler de novo esse versículo. No entanto, Naamã, sentindo-se insultado, retirou-se reclamando: eu imaginava que este homem viria receber-me pessoalmente, invocaria em pé o nome do Senhor, o seu Deus, moveria as mãos sobre a ferida e me curaria dessa enfermidade horrível na minha pele. Ora, porventura os rios de Abana e Farpá de Damasco não são melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me nelas para ficar curado? E voltando-se às costas, retirou-se indignado. Contudo, seus servos aproximaram dele e aconselharam: Aba, meu pai e mestre, mesmo que o profeta
te houvesse ordenado algo difícil, não terias realizado? Quanto mais agora, que simplesmente te orienta, lava-te e fica purificado. Então Naamã aqueceu e desceu ao Jordão. Mergulhou 7 vezes, conforme a orientação do homem de Deus. Ficou completamente curada a sua pele, tornou-se sadia e limpa, como a pele de um menino. Versículo 18. Contudo, 17. Então Naamã pediu: permita que menos esse teu servo leve duas mulas carregadas de terra, porquanto agora em diante teu servo jamais oferecerá holocausto, nem sacrifício a outros deuses, senão a Iavé, o Senhor. Contudo, eu rogo a Iavé que me perdoe por uma única atitude, quando eu tiver de acompanhar o meu rei ao templo de Rimom, o deus da Síria. Meu Senhor costuma apoiar-se no meu braço para referenciar a sua divindade, e por isso tenho que me ajoelhar ali também, e que o Senhor perdoe esse teu servo por isso. E ao responder Eliseu, ao que lhe respondeu Eliseu: Shalom, vai em paz e boa viagem. E Naamã foi e se afastando. Amém. Podeis assentar. Sinta-se bem, estamos na casa do Senhor. E é nesse texto que nós vamos meditar. É um texto um pouco extenso, irmãos, porque eu amo a Bíblia, eu amo a leitura da Bíblia, eu gosto da palavra do Senhor, porque ela revela aquilo que a nossa alma precisa compreender. Eu fico imaginando que às vezes, irmãos, nós pegamos a Bíblia Sagrada e começamos a lê-la, só que se nós não lermos com o Espírito Santo, ela não passa de meras palavras, de meras histórias, mas essas palavras são vivas e têm vida nelas, e é nelas que testificam de Deus, é elas que testificam de Jesus Cristo, e é elas que dão esperança à nossa alma. Nesta noite, ao tema desta mensagem, eu quero dizer o grande amor de Deus para com qualquer um, não importa quem seja, Deus te ama, Deus nos ama. Só que, irmãos, muitas pessoas confundem o amor de Deus. Por quê? Porque o amar de Deus não é um amar muito igual ao nosso amor. O amar de Deus é um pouco diferente do nosso. O amor de Deus não é bem o amor que nós entendemos por amor, porque a gente acha que quando alguém ama alguém, tem que fazer de tudo para que esse alguém se viva feliz para sempre, num mar de rosa, numa coisa imaginária da nossa cabeça, que parece que amor é tratar alguém que seja feliz, não pode aborrecer. Nós vamos ver que o amor de Deus, ele não é bem assim. O amor de Deus é diferente do nosso amor. O amor de Deus é um amor inigualável, é um amor ágape. A Bíblia diz que é um amor incondicional. E Deus demonstra este grande amor, ainda antes de Jesus aparecer, antes mesmo de Jesus ser revelado, Deus já demonstrava o grande amor pela humanidade. Não importa, porque a princípio nós achávamos que Deus amava só os judeus. Este homem não é judeu, ele não é israelita, mas nós vamos ver o grande amor de Deus operando na vida desse homem. Por quê? Porque Deus é o Deus de todos. É o Deus daqueles que crerem e é o Deus daqueles que não crerem. É o Deus daqueles que é cristão, mas também é o Deus daqueles que não é cristão. É o Criador dos cristãos, também é o Criador daqueles que ainda não são cristãos. Deus é um só e Ele é Criador de tudo e de todos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nessa noite, então, olhando esse texto, eu comecei a meditar e a pensar nesse texto. A Bíblia vai contar a história de um homem, chefe do exército da Síria, um general, um homem renomado, um homem de posses, um homem de propriedade, um homem de status, que tinha uma doença, irmãos, maligna, uma doença que dentro da cultura judaica era uma doença mortal, uma doença de pecado. Quem cometia lepra dentro da nação de Israel, a Bíblia diz, de acordo com a lei de Moisés, deveria ser afastado do povo, deveria ser afastado da sociedade, porque
os judeus acreditavam que quando uma pessoa contraía a lepra, aquela pessoa foi amaldiçoada e rejeitada por Deus. Por isso ela deveria ser retirada do meio da sociedade. Aquelas pessoas que eram leprosas dentro de Israel, vivia fora das margens da cidade. Geralmente as cidades eram muradas e essas pessoas viviam em cavernas longe das populações. Às vezes beiravam a cidade, pediam esmola, mas as pessoas não se aproximavam dessas pessoas, porque diz a lei que alguém tocasse nessa pessoa, tornava-se imundo e poderia até pegar a lepra também. Então eles não viviam juntos. Este homem, dotado de lepra, teve uma vez que ele foi fazer uma incursão militar nos territórios de Israel. A Bíblia diz que ele encontra uma menina e leva cativa. A Bíblia não conta a história dessa menina, há quantos anos ela tinha, mas a Bíblia vai informar que essa menina foi levada cativa a prestar serviço na casa do general, para a esposa de Naamã. A Bíblia diz que vendo aquela menina, a situação daquele homem, aquela menina se comoveu. Olha, Deus usando uma menina, a Bíblia não diz a idade, pode ser uma jovem, né, uma meia-idade, não sabemos. Mas Deus usa aquela jovem para pregar o evangelho a Naamã. Está certo que não é bem o evangelho da graça, mas é o evangelho do nosso Deus, o grande amor de Deus. E ela disse assim, se o meu Senhor conhecesse o profeta que há em Israel, o profeta Eliseu, com certeza ele seria curado. Essa menina acreditava tanto em Deus e tanto no profeta, porque, irmãos, para dizer uma coisa dessa, sendo escrava, para um general, ela tinha certeza do que estava falando. Porque se aquilo não acontecesse, quando ela viesse, as coisas não poderiam ficar muito boas para o lado dela. Olha a confiança dessa jovem, a fé que essa jovem tinha. Mesmo escrava, em situações de vida diversas, ela tinha uma fé inabalável no nosso Deus. E isso me chama a atenção. Isso me chama a atenção. Porque muitos de nós não temos uma vida bem melhor do que aquela jovem. Muitos de nós não vivemos escravos. Muitos de nós não somos escravos de ninguém, vivemos a nossa vida e Deus nos dê condições. Mas muitas vezes negamos o nome do Senhor onde estamos. Não demonstramos ser cristão. Não mostramos com fé a nossa vida. Porque a Bíblia diz que nós devemos ser luz do mundo. Muitas pessoas se escondem. Às vezes você vai numa festa ímpia, se você olhar, é difícil. Geralmente a gente não está nesses lugares, mas acontece às vezes ser uma festa pública, uma festa cultural, e às vezes os crentes estão lá, por exemplo, no aniversário de uma cidade, alguma coisa desse evento, um 7 de setembro, e às vezes a gente não consegue perceber essas pessoas por ali. Mas essa menina tinha uma vida diferente. Uma vida de temência a Deus. E as suas palavras diziam isso. A sua vida dizia isso, a convicção dela. E ela disse isso à sua patroa. E a esposa de Naamã falou para Naamã. Naamã, sabendo disso, e sabendo da sua doença incurável, foi procurar o rei que soube da notícia, que havia em Israel um homem de Deus, para curá-lo daquela enfermidade. A Bíblia diz que o rei permite que esse homem vá em Israel para receber a cura. Porém, irmãos, esse homem quando vai, o rei envia uma carta e leva consigo 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupa fina. É um bom presente, né? É um bom valor, né? A gente fica olhando isso aqui, a gente perde até... Não tem o que dizer, né? Meu Deus do céu, se eu tivesse 300 quilos de prata, meu Deus do céu, pelo menos se eu tivesse aqui 72 quilos de ouro, meu Deus, é muito, para comprar uma aliança dá um trabalho, né? Quem é casado aí? Lembra do trabalho que deu para comprar umas graminhas de ouro aí? 72 quilos. Sabe por que isso, irmãos? Porque algumas pessoas equivocadamente acham que as coisas de Deus podem ser compradas. Aí você poderia olhar isso, que absurdo, irmãos. Tem muitas pessoas que acham ainda que a bênção de Deus pode ser comprada nos nossos dias.
Deus não é mercadoria e Deus não se vende. Você vai ver o grande agir de Deus na vida desse homem para mudar o conceito dele a respeito de Deus. Deus é amoroso. E por Deus ser amoroso, você acha que Deus deve nos aceitar da forma que nós somos. Não. Para você aceitar a bênção e o amor de Deus, você tem que se colocar no lugar de pecador. E aqui é onde o ser humano falha e erra. Nós só somos recebidos por Deus se nós colocarmos como lugar de pecador diante de Deus. Esse homem era general, foi encaminhado carta pelo rei, mas ele tem que chegar diante de Deus como pecador, porque se chegar lá como general ou como rei, Deus não vai fazer aquilo que ele pretende fazer. E às vezes, muitas vezes nós estamos na casa de Deus, querendo que Deus faça uma obra, mas nós não nos curvamos diante da grandeza e da soberania de Deus. Não nos colocamos no nosso lugar, como o pecador que somos, para suplicar a Deus a sua bondade e a sua misericórdia. Tem muitos que acham porque Deus dá o dízimo, Deus é obrigado a fazer tal coisa para você. Tem muita gente porque vem numa oração, acha que Deus tem que te curar. Isso não é posição de pecador. Isso não é posição de servo. Toda a bênção de Deus é de graça. A Bíblia diz que é favor imerecido. O ser humano não merece favor, mas Deus, por seu infinito amor, nos abençoou com toda sorte de bênção. Está todos nós, mas há um caminho, há uma porta a ser trilhada, há um lugar, há uma posição a ser chegada, para que goze de Deus todas as bênçãos derramadas sobre nós. Que nós devemos nos colocar nesse lugar, que não sejamos igual a este homem que passou por um período difícil, quase não recebe a bênção, se não se coloca no lugar que Deus determina que os pecadores cheguem, que é humilhar diante da potente mão de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E aí este homem vai carregado com as suas riquezas. Aí você pode dizer assim, o pregador está dizendo, mas isso aí, eu não tenho nem ouro para comprar a benção, eu não tenho prata, eu não tenho 10 mudas de roupas novas. É bem verdade, você não tem. Mas você diz assim, eu não faço mal a ninguém, eu sou bom. Jesus me salvou, nem sei porquê. Eu não fazia mal a ninguém. Eu já vi crente dizer isso, que quase já era salvo lá no mundo. Eu já vi crente dizer isso. Nunca reconhece que você é um pecador. Nós somos miseráveis e pecadores. Nós precisamos da graça de Deus todos os dias. Ainda hoje eu preciso da graça de Deus. Nesse instante eu preciso do favor de Deus. Porque ainda sou pecador. E todos os dias Deus está pronto a nos perdoar e nos abençoar, se nós assim quisermos. Louvado seja o nome do Senhor. Então, o Naamã pega essa carta e vai ao rei de Israel suplicar a cura. E quando o rei de Israel pega aquela carta, se assusta. A Bíblia diz que ele entristece e acha que o rei da Síria está querendo causar um começo de uma guerra. Fala, como que eu posso curar o general desse homem? Como? Por acaso, o rei de Israel diz, por acaso eu posso dar a vida e tirar a vida? Olha que interessante, irmãos. Esse rei estava desviado, porque ele não conhecia o Deus de Israel. Você vai olhar um pouquinho para trás aqui nos livros anteriores, você vai ver que esse rei que estava em Samaria, ele não tinha tão conhecimento de Deus assim. Sabe por quê? Não dá tempo, o tempo é muito curto, mas quando você for olhar aqui nos versículos um pouquinho atrás, você vai ver que eles vão para uma guerra, esse rei de Samaria, e o rei de Judá, e o rei de Edom vai para uma guerra, e quando esse Eliseu vai lá, fala assim, eles vão lá pedir conselho para Eliseu, Eliseu fala assim, eu vou dar conselho, mas não por causa do rei de Samaria, eu vou dar conselho por causa do rei de Judá. Você segue o caminho dos seus pais, você é pecador, você adora deuses e não o Deus de Israel. Então esse Deus de Israel que estava lá, ele não tinha uma afinidade, um conhecimento com Deus. Ele rasga sua roupa e acha que aquele rei da Síria estava procurando uma causa contra ele. A Bíblia diz que a notícia logo se espalha, porque o rei vestiu roupa de saco, essa notícia se espalha, o rei está triste.
a notícia chega aos ouvidos de Eliseu. E Eliseu manda um mensageiro para o rei e fala assim: traz para mim aquele homem, e esse povo vai ver que há Deus em Israel. A Bíblia diz que o mensageiro vai lá e fala para o rei: rei, não se entristece. O homem de Deus pediu que envie Naamã lá. E Deus vai mostrar que existe Deus em Israel. Nós estamos falando de uma outra nação que tinha um outro Deus. Porque as nações acreditavam que cada nação tinha o seu Deus. E o Deus da Síria é o Deus de Inom, Rimon. Está lá no versículo 14, Rimon. Mas o Deus de Israel não é o Deus de Israel só. O Deus de Israel é o Deus do mundo. É o Deus das nações. É o Deus de todas as nações. Só existe Ele, não existe Rimon. Ele é só único Deus. E a Bíblia diz que Naamã, com toda a sua carruagem, ainda com lepra, com aquele pecado mortal, que para os judeus aquilo é um castigo de Deus, ele vai diante do profeta. Deus que fala com seus homens, antes daquele homem chegar, Deus já fala com Eliseu, e manda um mensageiro dizer àquele general: olha, meu senhor mandou te dizer, vai no Jordão e lava-te 7 vezes. E aí, aquele Naamã, que não reconhece a necessidade e a sua miserabilidade, um homem tornado de lepra, para os judeus ele está fulminado, porque Deus castigou a vida dele e não tem quem pode curar ele. Na situação deplorável e miserável que ele está, ele ainda se acha general, tenho riquezas. E a Bíblia diz que, olha só o que o homem diz: sentindo-se insultado, retirou-se reclamando. E agora ele vai pôr o que ele esperava que Deus fizesse. Irmãos, Deus é soberano. Deus não é nosso escravo. Deus, Ele é Senhor. Precisamos saber chegar-se diante dEle até para pedir. Não devemos ter condições para Deus. O apóstolo, se eu não me engano, o apóstolo Tiago vai dizer: quando chegar e for amanhã em tal lugar, você diz assim: se Deus permitir, eu vou amanhã lá, porque é se Ele permitir. Olha a soberania desse Deus. Mas às vezes, por causa da graça e desse grande movimento que hoje se prega, que Deus é amor, a gente parece que chega meio todo estrambelhado e fala assim: ó Deus, é assim ou é assim? Alguns dizem assim: ou Deus faz, ou Deus faz. Tem até um hino, né? Ou Deus faz, ou Deus faz. Ah, coitado. Deus faz e faz o que Ele quer fazer, não o que nós queremos fazer. Às vezes, irmãos, nós oramos e Deus leva aquele que não queríamos que levássemos. Sabe por quê? Porque Ele é Deus. Às vezes não queremos ser acometidos com alguma coisa, mas Deus faz que nós nos acometamos daquilo, porque Ele é Deus. Eu tinha um medo tão grande de ser quebrado, alguns ossos um dia. Eu tinha tanto medo de ser quebrado, irmão, você não tem noção. Deus permitiu que eu quebrasse o colo do fêmur. Mas eu vi que no momento mais difícil da minha vida, que eu tinha 2 medos. Eu já tinha 3 medos, um já tinha superado, que era o medo da agulha. Eu já tinha medo disso aí, eu já tinha superado, porque depois que você vai crescendo, não tem como escapar disso, né? Quando era pequeno, tinha que segurar. Depois ia, meio que virava o rosto e a agulha ainda ia, já ia. Mas cortar, irmão, cortar meu corpo com um bisturi, meu Deus do céu. Agora, quebrar, ai, meu Deus do céu. Era o medo, o terror da minha alma. Deus fez tudo no mesmo instante, falando: você precisa acreditar e confiar. E graças a Deus, Deus passou comigo. Eu nunca senti tão bem
Eu vou te falar a verdade, irmão, mas no UTI foi como um paraíso. Eu senti Deus bem do meu lado. E no momento que eu estava lá, naquele momento, alguém falava no meu ouvido Salmo 93. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria. Parece que alguém recitava em mim e a minha alma descansava. Eu escutava furadeira, escutava martelo, picareta, e eu falei, ô glória! Não era bem assim que eu estava animado, mas eu estava tranquilo, né? Eu estava tranquilo, porque Deus é conosco. Agora, Naamã, na sua petulância, queria que Deus padronizar a forma que Deus agir. Eu pensei que o homem de Deus viria aqui na minha frente. Ele me atenderia e se curvaria porque eu sou general. O homem de Deus se curvaria porque eu sou general. E que ele viesse ou passasse uma florzinha, um raminho diante de mim, ou passasse a mão diante de mim e falasse assim, você está curado. Era assim que eu queria, que eu pensava. Mas Deus não faz como você pensa. A Bíblia diz que os pensamentos de Deus são maiores do que o nosso. E que a vontade de Deus é superior à nossa vontade. Você não entende o que Deus faz hoje, mas vai compreender amanhã se permanecer firme. Nós não compreendemos muitos momentos que nós passamos, mas compreenderá na eternidade aquilo que passamos. Porque Deus te ama e ama incondicionalmente. Quero te dizer uma coisa, Deus te amou antes de você nascer. O diabo tem um jargão, porque você errou e caiu ontem, ele diz, Deus te rejeitou. Deus não te rejeitou. Deus não te rejeita, Deus te ama. Porque antes de você nascer, Deus te amou. E sabe por quê? Ele já sabia tudo que você ia fazer, e ainda assim Ele te amou. Não existe Deus como o nosso Deus. Se você cair, levanta-se, tenha coragem e caminhe porque Deus te ama. Largue para trás e continue marchando, porque esse é o nosso Deus. É um Deus de amor incondicional. A Bíblia diz que esse homem, vendo isso que aconteceu, ele ficou irritado. E eu quero ler as palavras dele. No entanto, Naamã, sentindo-se insultado, retirou-se reclamando. Eu imaginava que esse homem viria receber-me pessoalmente, invocaria em pé. Tinha que ser em pé, nem de joelho podia ser, tinha que ser em pé. O nome do Senhor, e se moveria a mão sobre as feridas. Alguns tem aquele santo que pega umas folhas de arruda, né? E bate assim, deve ser daquele estilo que ele pensava, né? É arruda mesmo, né? Aquelas coisas assim. E bate e cura, aqueles curandeiros, né? E as feridas, seria curada aquela enfermidade. Sabe que Deus não fez nada. Não é assim que Deus faz, não é dessa forma que Deus faz. Se você quer ser salvo, você precisa entrar pela porta. Há uma porta de salvação para os pecadores. Há uma porta, uma única porta de salvação pelos pecadores, que é em Cristo Jesus, não há outro. Há um caminho de bênção, há um lugar de bênção, em Jesus Cristo, não há outro. Quer receber a bênção de Deus? Submeta-se diante do poder de Deus e da grandeza dEle. A sua vida vai mudar. A sua história vai mudar. Não importa o que passar, será vitorioso. Se a doença te pôr em cama, Deus vai levantar. Se você quebrar, Deus vai consertar. Porque a vida não nos para enquanto Deus não nos chamar. Eu estava ouvindo os hinos nessa noite aqui. Falei, será que Deus está querendo chamar alguém? Senhor Deus, tem misericórdia. Quando o meu nome ouvir Deus chamar, meu Deus, eu estava pensando, será que Deus está querendo chamar? É o que veio no meu coração naqueles cânticos. Falei, será que Deus está chamando alguém? Quer chamar alguém? Ou quer chamar a igreja? Sabe Deus, né? Qual será o momento exato da minha chamada e da chamada da igreja? Deus continua chamando todo dia. Eu preciso estar preparado, como a irmã diz, para ouvir o meu nome. Se Deus chamar só o meu, que eu ouço o meu nome,
e a gente vá ao encontro do Senhor. Aquele homem, depois de esbravejar, de ficar insultado com a atitude do profeta, que não saiu para lhe atender, um homem, um servo humilde, disse: Senhor, ele chama Abba Pai, né? O meu mestre, por que se irrita com um pedido tão simples desse? Se o homem de Deus não tivesse te feito condições piores, você não faria. Sabe por quê, irmãos? O pecador não quer se humilhar e reconhecer que é pecador. E esse é o grande problema nosso. O grande problema do homem é não reconhecer que ele é pecador. Lembra do Éden? Quando Deus vai encontrar com Adão na viração do dia, o que Adão faz? Me ajuda, irmãos. O que Adão faz? Esconde. E até hoje os Adões estão escondendo, e as Evas também. Eles se escondem. Ao invés de chegar: Senhor, pequei. Senhor, errei. Mas a gente esconde, além de esconder, fala assim: foi a mulher foi a serpente. Aí começa, né? Ainda temos essa natureza adâmica até hoje. Ainda depois de salvo, comprado, às vezes a gente quer ter essa natureza. Quer não reconhecer que somos ainda pecadores, comprados e lavados no sangue de Jesus. Mas como diz João, aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. A primeira carta de João. Mas se pecarmos, temos um advogado. Então todos os dias nós precisamos desse advogado. Você é crente e precisa de Jesus todo dia. Todo dia eu tenho que olhar para a cruz do Calvário e falar: Senhor, me purifica pelo sangue do seu Filho Jesus Cristo. Lava minha alma, lava minhas vestes, para que o teu nome seja glorificado na minha e na sua vida. Aquele homem ouve esse conselho desse rapaz, do seu servo, e a Bíblia diz que ele vai. Aquele homem diz: lá na minha terra tem rios muito mais límpidos do que o rio Jordão, que é um rio lamacento. Mas a bênção de Deus estava no Jordão. A bênção de Deus está onde você não quer ir. A bênção de Deus, de repente, está num lugar que para você é humilhante, mas é lá que Deus vai dar vitória. Você acha que está numa situação de humilhação, mas é aí que Deus vai te levantar. Onde José estava? Numa prisão. Onde Deus põe? Como governador. Onde Jesus estava? Numa cruz. Vergonha. Onde Jesus está? Príncipe dos príncipes. Rei dos reis, Senhor dos senhores. Não te envergonha por este momento na sua vida. Continue firme e confiante. Deus te dará a vitória em nome de Jesus. Confia nele. E no mais ele tudo fará. Confia em seu Deus. Confia na palavra de Deus. Porque ele tem a solução para os nossos problemas. Aquele homem vai e mergulha 7 vezes no Jordão. A Bíblia diz, eu vou correr porque o tempo já acabou. A Bíblia diz que ele é curado. Na 7ª vez ele é curado. A Bíblia diz que ele vai lá e volta. E oferece ao profeta o quê? Os tesouros. Só que aqui tem um grande mistério. Sabe por quê, irmãos? O profeta de Deus entendeu que aquele homem precisava, não era de cura, era de salvação. Sabe por que o profeta não pega nada? Porque salvação não se compra. Salvação é de graça. Aleluia. Deus demonstrando grande interesse salvífico lá no Antigo Testamento. O homem foi carregado com ouro, com prata, com vestes novas, querendo comprar salvação. Ainda hoje tem Naamã chegando na igreja carregado. Tem. Carregado. Eu sou bonzinho. Eu mereço a salvação. Eu sou bonzinho. Eu tenho a salvação, eu sou bonzinho.
eu oro, eu jejuo, eu leio a Bíblia, eu sou bonzinho, eu tenho a salvação. Não é isso que te dá salvação, irmãos. Quem te dá salvação não é ler Bíblia, não é ler Bíblia que dá salvação. Quem dá salvação é a fé em Cristo Jesus. Ler Bíblia, jejuar, consagrar é consequência da salvação. É gratidão pelaquilo que recebeu de graça. É o único sentimento que nós possamos expressar. É fazer algo em prol do amor de Deus, é anunciar o Evangelho, é orar, é divulgar a mensagem de Deus, é consagrar a vida, é estar preparado para que Deus possa nos usar como gratidão daquilo que Ele fez de graça. Enquanto você não entender isso, você não entende a salvação e você vai sofrer, porque a salvação é dada. Não tem homem nenhum que consiga sobreviver no deserto igual a nação de Israel sobreviveu. Sabe por quê, irmãos? Porque ninguém pode salvar-se. Por mais força que você faz, a salvação é de graça. Entenda isso. Naamã queria pagar pela salvação, porque Naamã desejava a salvação, ele estava morto. A lepra é morte. A lepra, irmãos, não tem cura. A lepra é morte. Só Deus poderia salvar. E a Bíblia diz que depois de tudo isso, Naamã aprende e entende. Naamã recebeu a bênção. A minha pergunta é, você vai conseguir a bênção também? Mas você precisa andar pelos caminhos que Naamã andou. Humilhar. Tem rio bom na sua terra? Tem lugares de destaque? Largue isso para lá. Não queira glória temporária. Prefira humilhar-se diante de Deus. Prefira andar simplesmente diante de Deus. Anda, mergulha no Jordão, é lamacento. Todo mundo vai ver que eu estou sujo. Não tem problema, é por um momento. Vai passar. E a vitória virá em nome de Jesus. O que adianta mergulhar no rio Farpar e Arbana? Águas límpidas, mas não ter a salvação. Esse homem foi salvo. E eu li os últimos versículos que diz assim, ele tanto é verdade que converteu, ele falou assim, olha, eu quero levar 2 mulas de terra. E ele já pediu permissão para o profeta, falou assim, olha, eu sirvo o meu rei, e meu rei serve esse Deus aqui, ó, o Rimon. E toda vez que ele vai no templo, ele me leva, e ele apoia no meu braço. Eu tenho que ajoelhar diante de Rimon, e o rei apoiando no meu braço. Mas eu quero que o profeta saiba que quando eu estiver lá ajoelhado, eu não estou adorando o Deus Rimon, eu estou em obediência ao meu rei. Mas hoje eu sirvo ao Deus de Israel. Aquele homem reconheceu a esperança no Deus de Israel. Deus é o único Senhor das nossas vidas. Da sua vida, da minha vida, não tem outro Deus. Nós precisamos entender e compreender isso. Irmãos, ter Deus na vida não significa que nós não vamos passar intempéries. Ter Deus na vida significa, vamos passar por intempéries, mas vamos sair do outro lado vitorioso, porque Ele está conosco. E é sempre assim, nós teremos vitória em vitória, até o dia que nós ouviremos o nosso nome ser chamado nos céus. Com a permissão do dirigente do culto, por favor, nos coloque em pé. Eu quero nessa noite orar por você. Se você quer entregar sua vida a Cristo, se você quer se curvar diante do Deus Todo-Poderoso, eu quero te fazer um convite nessa noite. Vem aqui na frente, eu quero orar por você. Para que Deus mude a sua história, mude a sua vida. Se você é aquele crente que sente dificuldade de ser crente, eu quero orar por você. A palavra de Deus falou conosco nessa noite. Deus quer te ajudar. Entra pela porta. Há uma só porta, há um só caminho e um só Senhor. Não se envergonha. Não se envergonha. Teve uma época que eu estudava para concurso público. E Deus tinha uma situação para resolver comigo. E um dia Ele chegou e falou para mim, os irmãos falaram assim, quem quer oração para receber uma bênção? Irmão, eu era o primeiro. Eu sempre fui o primeiro, eu estava lá. Os irmãos falaram, mas esse irmão nunca para, eu nunca parava. Eu falei, Deus vai me dar a benção. E um dia de tanto ir na frente e receber oração, olha só como que Deus é, Deus falou comigo. Um dia eu fui fazer um concurso e Deus falou bem assim, você não vai passar em nenhum concurso.
Para ser chamado, não, porque eu passava, mas não passava nos lugares de colocação. Eu passava em segundo, terceiro, eu era procurador, eu fazia concurso para procurador, os municípios contratavam um, no máximo dois, então se eu passasse em terceiro, em quarto, não era chamado mais. Eu passei muito em terceiro, em quarto, e não era chamado. Em quinto, nunca fui chamado. E um dia Deus falou assim, você não vai ser passado para ser chamado. E eu falei assim, por que, Deus? Porque eu tenho um projeto na sua vida, e você precisa deixar eu fazer o projeto na sua vida. E aí um dia Deus conversou comigo, eu estava vindo num ônibus de um concurso chorando, já era umas 2 horas da manhã, mais ou menos, parece que alguém estava sentado na poltrona do meu lado e conversando comigo. E eu era relutante em fazer a obra de Deus, e estou até hoje, irmão, você vê como o ser humano é rebelde, né? Para mim pregar aqui dá trabalho. Às vezes eu fico me escondendo, falo para o pastor que não gosta de pregar, e ele às vezes me escuta, tem hora que ele não me escuta. Mas Deus falou assim, no dia que você fazer minha obra, eu vou abrir a porta dos concursos para você. Você vê como que é o rebelde, né? Você acha que é só Jonas que tem lá no navio, né? Tem Jonas hoje ainda aqui, irmão. Tem Jonas aqui dentro ainda. Lutando com Deus, sabe? Querendo que Deus faz do jeito que quer que seja feito, igual Naamã. Enquanto você não entrar pela porta, a sua vitória não vai vir. E é Deus que está te falando isso, viu? Não é eu. Essa palavra é para você e você sabe. Eu passei por aí, o caminho não é esse. E aí, naquele ônibus, eu chorando, eu falei, Senhor, se o Senhor abrir a porta, eu vou fazer a sua obra. Eu estava morando em Umuarama, cheguei de Curitiba, 7 horas da manhã. Um pastor, dirigente de um regional, ele me ligou e falou assim, Eduardo, eu preciso falar com você, 8 horas. Cheguei 7, estava terminando de tomar, ou estava tomando banho, ou estava chegando, acho que estava chegando, não tinha que tomar banho. Eu coloquei no meu coração, irmão, que é uma consulta de advogado, eu não vou falar aqui não. Irmão que tem alguma causa e quer fazer uma consulta, eu estou muito cansado, eu viajei a noite toda, não dormi, eu não vou dizer não. E aí eu fiquei pensando e falando com ele e pensando. Enquanto eu falava com ele, que eu ia falar não, o Espírito Santo falou assim, atende ele. Ou a mesma voz que falou durante a viagem inteira, falou assim, atende ele. Eu falei, pastor, eu vou tomar um banho, e daqui meia hora o senhor pode vir que eu vou atender o senhor. Eu atendi o pastor. Aí o pastor chegou e falou assim, irmão Dualdo, tem 3 meses que eu oro pedindo o dirigente de uma igreja aqui do meu setor. E os 3 meses que eu oro de madrugada, o Senhor fala, Eduardo, 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 Eduardo. E hoje eu não resisti, eu vim aqui. Aí quando ele falou isso, eu falei, pastor, é a verdade. É Deus falando com o senhor, porque ele falou comigo também. Eu quero te dizer que no dia que eu aceitei fazer aquilo que Deus quer para a minha vida, daquele dia, em todos os concursos que eu passei, eu fui aprovado. Irmãos, eu fiz até uma coisa que acho que ninguém nunca fez. Eu passei num concurso e vendi. Eu estava numa situação tão difícil que eu falei assim, olha, se você me pagar, eu não assumo, eu renuncio o concurso. Porque eu falei para mim, porque para fazer concurso você gasta, irmãos, tem despesa, e eu estava 2 anos desempregado. Olha como Deus abençoa. E a pessoa me deu a despesa do concurso, eu falei, eu vou renunciar, porque eu já tinha passado em outros também. Por isso que eu falo, vale a pena ser temente a Deus, não por essas coisas, mas porque Ele faz tudo. Concurso não é nada, isso passa. Mas saúde, vida, proteção, ninguém pode te dar. Você pega o seu carro, vai para uma BR, só Deus pode te guardar. Não tem seguro que te guarda, não tem plano de saúde que te guarde. Mas Ele vai estar lá com você. Vale a pena ter Ele do seu lado. Eu quero mais uma vez te ofertar Ele para estar do seu lado nessa noite. Vem aqui, eu quero orar por sua vida. Em nome de Jesus. Se você sente que essa palavra falou com você de alguma forma, não está desviado, mas quer receber uma oração, eu quero orar por você nessa noite. Deus vai abrir a porta para você. Mas você precisa se colocar no lugar de pecador, de que precise. A Bíblia diz que Deus não fala em vão, e eu acredito que a palavra de Deus não é em vão. Deus falou com alguém nessa noite. E eu queria orar por você. O meu desejo é orar por você.
Eu não sou melhor do que você, mas o meu Deus é. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Está vindo aqui uma pessoa. Louvado seja o nome do Senhor. Não sei se é aceitando ou se é só oração. Oração, amém. Está vindo outra. E eu confio tanto na palavra de Deus, irmãos. Homem você não pode confiar, mas na palavra de Deus confia. Porque Deus muda a história. Deus escreve novas histórias. Quem acredita? Louvado seja o nome do Senhor. Dobra os seus joelhos, ora. Eu peço à igreja para orar comigo aqui. Vamos orar por eles, pedindo que Deus abençoe. Deus conhece a necessidade, estão aqui na frente. Deus conhece o que precisa. E mais que tudo, eu quero que Deus fale no coração deles, que eles compreendam o que Deus quer, para que Deus possa fazer o que tem que fazer na vida deles. O homem precisa se colocar no lugar. Não adianta chegar igual Naamã. Tem que se humilhar diante de Deus para que receba a bênção de Deus. Pai eterno, diante da Tua presença estamos neste momento. Eu quero nessa hora, Senhor, apresentar essas duas vidas que aqui estão, que ouviram esta palavra, e essa palavra é a Tua palavra, ela é a verdade. E eu confio nesta palavra que foi anunciada nesta noite. E sobre esta palavra agora, em nome de Jesus, eu peço ao Pai, em nome do Teu Filho Jesus, coloque essas vidas diante da Tua presença com o Teu Espírito Santo, para que eles possam entender e compreender a sua vontade, a sua presença na vida deles, para que as portas se abram e o Senhor realize aquilo que tem que realizar. Deus eterno, o Senhor é soberano. Assim como o Senhor curou Naamã, Senhor, assim como o Senhor fez grandes milagres no passado, que foi cantado nessa noite, o Senhor abriu o mar vermelho para que eles pudessem passar, sustentou durante 40 anos no deserto, que nessa noite, em nome de Jesus, que haja um milagre, que haja, Senhor, uma esperança nessa noite, em nome de Jesus, eu confio e acredito para que a glória seja do Seu nome, para todos sempre, amém. Amém. Deus vos abençoe em nome de Jesus. E confia em Deus, porque Deus é poderoso para fazer. Amém? Amém? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. E Deus vos abençoe e dê uma semana abençoada.